Boa noite, é chegado o momento de iniciarmos as nossas reflexões do estudo do livro Dias Felizes, que faz parte do projeto Espiritizar, série mediúnica. Hoje nós iremos abordar no capítulo 25, amizade interexistencial. Vamos então para o nosso breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel para preparar o nosso estudo. Extraída do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, passagem da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Separamos o seguinte parágrafo. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel de nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Então, vamos aqui fazer alguns apontamentos nessa mensagem de Emmanuel. É importante aqui, primeiramente, considerarmos que a característica de profeta é aquela que hoje nós damos à mediunidade. E o exercício da profecia, que muitas vezes ensejava a mentira e o engano, também acontece no exercício da mediunidade em algumas situações ou circunstâncias. Mas Emmanuel aqui ele é bem claro a nos advertir de que falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. E nos chama a atenção a consciência de uma forma mais ampla desse termo, quando diz que sempre que negamos a execução daquilo que a nossa consciência já assinala como sendo o correto a ser feito, e não damos atenção à nossa consciência, nós passamos ao título de mistificadores, de falsos profetas diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. De fato, à medida em que ampliamos o entendimento, o conhecimento sobre a vida espiritual, sobre os deveres que nos assinalam a oportunidade reencarnatória que usufruímos, temos perante a revelação espírita suficiente luz para a nossa consciência a fim de que nós façamos o esforço máximo possível em estar em harmonia, em acordo com aquilo que a lei de Deus já assinalava há muito tempo, mas que agora, pela luz que a revelação espírita direciona para o nosso entendimento, não pode mais ser adiado, nem alvo de mentiras ou de mistificações, pelo comportamento que estejamos exercendo. Então, ter a atitude, o comportamento em harmonia com o discernimento espiritual que já adquirimos, recebe da parte de Emmanuel aqui a advertência muito séria. Caso contrário, nós estaríamos nos colocando também no grupo dos falsos profetas. Vamos então para as reflexões, capítulo 25, amizade interexistencial.
no livro Dias Felizes. Dentre as construções mais belas produzidas pelo desenvolvimento intelecto-moral do espírito, destaca-se a construção dos laços de amizade, que demonstram a superação do espírito sobre a matéria e comprovam a gênese una de todos os homens com o Criador. Então, o Espírito Honório, que é o autor dessa mensagem, destaca para nós de uma forma bonita e ao mesmo tempo verdadeira a base na qual se firmam as amizades entre os espíritos. É a partir desse entendimento, dessa aproximação, dessa afinidade entre eles, que mais adiante vai dar surgimento nos laços consanguíneos da família, a trabalhos de união, de fraternidade, de entendimento, que superam completamente as possibilidades que são oferecidas apenas pela consanguinidade. Então, Honório aqui nos diz, ainda destacando, de que é dentre as construções mais belas produzidas pelo desenvolvimento intelectual, moral do espírito, está a construção dos laços de amizade. Então, vamos comentar e aprofundar essa temática nesse estudo dessa noite. Na experiência prazerosa da caridade fraternal para com as demais criaturas, o ser tece, elabora invisivelmente os fios da amizade existencial, que ultrapassa os limites da vida corporal e prossegue além túmulo. Então, não há limites para a intensificação dessa aproximação entre os espíritos, que mesmo depois da experiência física propriamente, continua os laços de amizade no plano espiritual e que não são interrompidos. O quadro de intercâmbio que podemos avaliar com essa realidade tão intensa entre o mundo corporal e o mundo espiritual é o de uma construção de afinidades, nem sempre construída pela convivência física, mas essencialmente fluídica. Vamos entender aqui um pouco mais. Que estejamos encarnados ou desencarnados, as bases nas quais os verdadeiros laços de amizade, de afinidade entre os espíritos, transcendem as questões puramente de ordem física. É por isso que muitas vezes surge aquela expressão popular, aonde termos trilhado a companhia, a amizade de certas pessoas, dizemos que elas são mais irmãs, são mais do sangue nosso, do que muitos daqueles que naturalmente vieram através da consanguinidade biológica. É exatamente porque os laços legítimos da fraternidade entre os espíritos transcendem a questões puramente materiais. Espíritos das esferas mais elevadas da vida, que vivenciaram conosco experiências de desafio em outras reencarnações, permanecem distribuindo simpatia e estímulo para que possamos superar vícios e atavismos, como eles próprios
o fizeram. Então, nós podemos ter a certeza de que há espíritos verdadeiramente amigos de existências pregressas, passadas nossas, que do plano espiritual, quando alcançar um nível evolutivo mais adiantado, não nos esquecem e nos ajudam, nos estimulam na superação de dificuldades, sobretudo de ordem moral, quando aqui é colocado assim, estímulo para superarmos vícios e atavismos. Atavismos, aqueles comportamentos que voltamos a repetir na nossa encarnação e que, de certo modo, já faziam parte da nossa experiência física anterior, mas que volta em termos de condicionamentos de vícios que muitas vezes exigem muita força de vontade para serem superados. Mas nessa superação, muitas vezes, nós temos a intercessão, a ajuda de espíritos verdadeiramente amigos nossos, desde experiências reencarnatórias anteriores. Na condição de amigos interexistenciais, se fazem esses espíritos superiores o nosso amparo nos momentos de superações morais críticas, estimulando-nos a tomada de nova resposta moral para a ressignificação do comportamento condicionado egóico. É uma continuação do que estávamos comentando antes. Aqueles amigos espirituais que já estão numa condição melhor de nos ajudarmos, nos dão todo o apoio necessário para que nos sintamos fortalecidos e estimulados na ressignificação, na superação de comportamentos, de atitudes, de características egóicas e que precisam necessariamente serem superados por nós sem maiores adiamentos, mas dentro da presente experiência encarnatória. O grupo de amigos interexistenciais, ou seja, aqueles que estão no plano espiritual, em contato com indivíduos no plano físico, ou o inverso, é resultado dos pendores, das índoles, das tendências morais que os atrai por afinidade. Então, tanto nós somos ajudados por eles, como dependendo das nossas possibilidades, nós também podemos os ajudar pelas nossas ações nobres, pelo comportamento elevado que estejamos tendo na presente encarnação. Então, muitas vezes, uma ajuda de mão dupla entre nós e esses espíritos que, de fato, tornaram-se amigos por verdadeiros laços de afinidade moral, comportamental conosco. Nesse estágio existencial, entre os seres corpóreos e incorpóreos, se constrói belíssimos laços de afinidade, que resultarão em proximidade pelos laços consanguíneos, reforçando os laços espirituais já existentes. Que maravilha, né?
Não poucas vezes, esses espíritos farão parte, ou já fazem parte, de laços consanguíneos, de familiares com os quais temos grande afinidade, que é uma afinidade já proveniente de um passado existencial. É isso que o texto se refere. Ser amigo de Jesus nestes dias tumultuados de mudança e provações intensas na construção da era nova é o grande convite que o Mestre nos faz por meio dos seus emissários de amor e exemplo. Aqui na parte final dessa mensagem, próximo de concluirmos, Honório já vai nos chamando a atenção. A amizade, claro, que devemos nutrir, sobretudo, com o guia e modelo da humanidade, com Jesus. É o grande convite do próprio Mestre para nós. Quando, em determinada passagem bíblica, ele diz: já os chamo de amigos, porque não tenho negado, não tenho escondido nada do que sei do Pai para vocês. Então, é o convite de Jesus pela amizade para conosco, faz parte desse elo maior de interação com os espíritos elevados no plano espiritual. E concluindo, separamos esse texto. A amizade interexistencial com Cristo pode começar a partir de agora, ao sairmos da condição do servo submetido à obrigatoriedade dos sentimentos e tornarmos-nos amigos de Jesus, decidindo amar em verdade tudo aquilo que ele ensinou. É uma referência bem clara, né? É uma passagem do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, que diz assim: já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto vi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, estejamos atentos a esse convite de Jesus e busquemos, através dos laços verdadeiros do sentimento, da aproximação amorosa dos seus ensinos, o esforço de vivência, de prática, que verdadeiramente nos tornará dignos desta amizade. Aqui nós concluímos as reflexões, o estudo dessa noite, agradecido a todos que nos acompanharam ou venham nos acompanhar, se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo e uma boa noite a todos.